Insight de volta, e o tema dessa noite que está aí fervendo é o tempo, né? Tempo esse aí embasado, nós estaremos trazendo aí o insight dessa noite com base no filme O Preço do Amanhã. Para quem não conhece, O Preço do Amanhã é um filme aí estreado aqui no Brasil no ano de 2011. Lançado, né, pelo roteiro aí de Andrew Nichols, um dos renomados roteiristas que tem aí em Hollywood. Foi um filme que fez e teve bastante repercussão aqui no país e que nos dá uma reflexão muito relevante a respeito do nosso tempo, a respeito de como administramos, levamos a nossa vida, e também uma ótima crítica social a respeito também desse mesmo tema. Então, a trama daí acaba se apresentando com Will, um rapaz da periferia do universo onde o filme se desenvolve, o qual, como bem explica ele logo no início do filme, as pessoas simplesmente passaram agora a ter o tempo contado. A moeda então desse universo agora passa a ser o tempo, e tudo passa a ser comercializado, comprado, adquirido e vendido através desse tempo, sempre ali com um time no braço. E isso já nos traz uma ideia muito relevante. O trabalho, as horas e tudo que é executado agora é pago através do tempo. E, partindo então dessa premissa, uma história muito ampla, muito vasta se desenvolve, que é muito interessante e que eu acredito que o Adas conseguiria sintetizar bem pra gente agora. Passe para o nosso querido ouvinte aí, Adas, como se desenvolve, como se passa essa trama aí nesse filme que foi muito bem estrelado e que é muito bem referenciado, que será a nossa base aqui dessa noite. Sim, boa noite, querido ouvinte. Como já bem pontuado pelo Matheus, né, nós vamos tratar aqui o tema sobre o tempo e utilizar como base o filme O Preço da Manhã, né, que é um filme muito bacana, que é um filme de ação, né, e ficção científica. E nesse filme, basicamente, se passa, se eu não me engano, no ano 2600 e pouco, e é um período em que o pessoal teve o corpo modificado, né? No filme, eles conseguiram encontrar um modo de fazer o corpo humano ficar pausado, né, nos 25 anos, basicamente. Tipo, você fica no auge, teoricamente, do seu físico, no auge da sua mente, no auge. Os 25 anos é o tempo ali, o máximo que as pessoas conseguem atingir, na perspectiva, tipo, a partir disso a pessoa não envelhece mais. Porém, quando ela completa 25 anos, automaticamente ela tem um relógio no braço, né? Um relógio digital, de certa forma, e esse relógio é ativado ao ponto que agora a pessoa tem apenas 1 ano de vida. E ela tem que batalhar, como o Matheus falou, que é a moeda de troca, né? Ela tem que trabalhar, ela tem que fazer tudo na vida dela para conseguir mais tempo. O tempo é o dinheiro, basicamente. Ela vende o tempo dela para conseguir mais tempo. É mais ou menos essa a lógica. Já não era mais só uma medida de unidade, né? Era agora literalmente tudo que as pessoas tinham. Sim, aí nós temos o protagonista que o filme acompanha, né, que é o Will Salas, que é da periferia lá, tudo mais, que é dividido geralmente, que logicamente, como o tempo é dinheiro nesse filme, obviamente vai ter pessoas que vão ter menos tempo, pessoas que vão ter mais tempo. Aí, a série acompanha o Will Salas, né, que é um jovem da periferia, que ele tem pouco tempo, ele vive literalmente um dia por vez. Ele apenas tem um dia de vida, aí ele tem que trabalhar para conseguir mais um dia e assim sucessivamente, né? Mas durante o decorrer do filme, ele acaba encontrando um rico, né? Um rapaz muito rico em questão, tipo, que, como a gente falou, o tempo é uma moeda de troca. Ao ponto, não sei se ficou claro até o momento, mas se a pessoa perde o tempo dela, ela morre. O tempo literalmente é a moeda, de troca mesmo, e ao tempo, a medida também que define se a pessoa vai viver ou morrer, né? Quanto mais tempo ela tiver, mais ela vai viver. Quanto menos tempo, menos ela vai viver. E se ela quiser comprar alguma coisa, ela tem que pagar com tempo, isso vai ser extraído e tudo mais. Mas basicamente o Will Salas, ele encontra um outro jovem que é rico, e esse jovem entre aspas, né? Porque o pessoal lá no filme vive há anos e anos e anos. Mas ele encontra esse rapaz que tem 1 século, né, no braço. Ele tem mais de 1 século, um pouquinho só, né, de vida. E o Will, que, como eu comentei anteriormente, ele tem apenas 1 dia de vida de cada vez. Ele acha perigoso, né? Como que um jovem com tanto tempo assim está na periferia, né?
um local que o pessoal batalha pelo tempo diariamente e coisa do tipo. Aí ele vai lá e ajuda esse rapaz a proteger esse rapaz para não ser lixado, ninguém morto, ninguém roubar o tempo dele. Porém, acontece em um momento da trama que esse jovem, tendo uma conversa com o Will, né, pergunta ao Will o que ele faria se tivesse tanto tempo como ele. Aí o Will responde, né, que ele faria bom uso de cada segundo daquele tempo. Aí quando o rapaz tem o pensamento e ele doa o tempo dele pro Will. Ele acaba dando tempo para ele à medida que comete suicídio logo em seguida. Porque, como a gente falou, tipo, ele tinha um século. Ele deu basicamente todo o tempo dele e deixou apenas 5 minutos, que era o tempo suficiente para ele ir até a ponte e se suicidar. Então ele doou. Agora o Will, que vivia um dia de cada vez, ele tem um século, né? Aí o filme, para não detalhar demais, coisa do tipo, aí se desenrola a partir desse momento, todos os acontecimentos e tudo mais. Aí a partir desse princípio, né, de que o tempo é a moeda, todo o valor que o tempo tem no filme, é que a gente vai trazer aqui, né, algumas reflexões sobre o valor que nós, como cristãos, né, temos dado ao tempo, né, que como tem esse jovem que ele tinha um século. De uma perspectiva humana, assim, é muito tempo de vida. Até na série, né, que o contraste entre o Will, que tinha um dia por vez, e o rapaz, que tem um século de vida pela frente, o rapaz, ele se sentia tédio, basicamente, né? O fato de que ele tem tanto tempo, mas não tem muito o que fazer. A vida dele, tipo assim, eu tenho muito tempo, mas o que eu faço com todo esse tempo? E lembrando, é interessante porque o tempo aí nessa trama, ele acaba sendo a moeda de troca. E o fato de ser uma moeda de troca, ele não era só o tempo como a gente tem hoje, né? Eu tenho todo o tempo do mundo. Além de você ter todo o tempo do mundo, você tinha absolutamente tudo, porque tudo agora era comprável, era adquirível através do tempo que você utilizava como moeda de troca. Então, nesse universo cinematográfico aqui, O Preço da Manhã, o tempo, ele é supremo, ele é necessário, né? Talvez você ache distante da nossa realidade e fala, caramba, mas que ficção, Menezes, que horrível isso. Mas caro ouvinte, é a nossa realidade. E se você for analisar, né, isso já acontece hoje em dia. Isso já acontece hoje em dia. Mas assim, não tão... um pouco mais velada, né? De certa forma, um pouco mais velada. Quando você assina a CLT, por exemplo, você percebe que você está vendendo o seu tempo. Você vende ali diariamente 8 horas do seu dia para executar uma função que um contratante ali acabou solicitando que você executasse. Então, vendemos o nosso tempo. E talvez você não tenha se dado conta, mas sim, o nosso tempo é a moeda mais valiosa que nós temos. Eu estava aqui lembrando, né, do filme, no aspecto que o Adams falou, de uma hora para outra, o personagem principal, que é o Will, né, ele se viu vivendo um dia de cada vez, em que ele tinha que valorizar cada minuto, cada segundo que ele possuía, e de repente ele tem muito tempo. Ele fez uma promessa de que ele faria boas escolhas com esse tempo, mas no filme a gente percebe que não foi bem assim. E aí, trazendo para os dias atuais, né, a gente percebe muitas vezes que a gente comete esses erros também. Às vezes a gente se programa pensando que tem bastante tempo, e aí vem aquela questão da procrastinação também, né? De você achar que tem bastante tempo para fazer as coisas e acaba protelando. E isso é um problema, né? Porque a perspectiva bíblica diz, né? Valoriza muito a questão do trabalho. Quando a gente analisa ali Cristo, quando ele foi chamar os apóstolos, ele nunca chamou pessoas que não estavam trabalhando. Ele chamou pessoas ocupadas e não pessoas que estavam ociosas. Então, essa questão da ociosidade, de você achar que tem muito tempo para executar as coisas, né? Viver aquela filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Não é algo aconselhável, não é o que a perspectiva cristã, né, nos instrui, nos ensina. E eu sei que quem está nos
ouvindo foi tentado a cantar a segunda parte da música, Vida Leva Eu. Eu sei que você cantou aí na sua cabeça. Mas é exatamente isso. O ócio é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e sempre se preocupar com como estamos administrando aí o nosso tempo. E como comentamos aí no início, o Adams, ele bem comentou, né? O cara, ele vivia a vida entediada, porque o tempo, ele não era só mais uma medida, uma unidade de medida. Ele era agora uma moeda de troca, né? De tal forma que ele tinha todo o dinheiro do mundo, né? Visto que o tempo era essa moeda, e vivia a vida entediada. O Will, logo quando consegue esse tempo, ele compartilha, ajuda aí alguns amigos e corre. Tem uma cena aí que ela é muito triste, talvez a mais frustrante de todo o filme, né? Que ele vai lá correndo para poder tentar salvar a mãe dele, que lutava aí no subúrbio para conseguir o tempo de cada dia, né? O tempo de cada dia, o pão de cada dia, o dinheiro de cada dia, mas o tempo de cada dia para conseguir sobreviver mais uma vez. E infelizmente ele acaba não conseguindo chegar ali a ponto de conseguir resgatar e salvar ela. O que nos traz essa reflexão, essa ideia de que nem sempre o tempo ou o dinheiro que temos todo disponível à nossa visão em nossas vidas significará a plena e perfeita segurança de quem somos e das pessoas que estão ao nosso redor. E o Will experimentou isso na pele, porque por um milésimo de segundo ele teria salvado a mãe dele. E ele agora tinha um século sem uma pessoa que ele gostaria tanto de amar e de ter ao lado. Seria uma coisa terrível, de tal forma que agora ele parte uma nova jornada, não é, Adams? Depois disso ele parte uma nova jornada, ele tenta buscar outro distrito. Sim, e só voltando um pouquinho antes desse acontecimento, né, como o Matheus comentou, ele dividiu o tempo, mas também tem outra cena interessante no filme, que ele chega a dividir o tempo com um amigo dele, um amigo de longa data, né, e ele dá pra, eu acho, se não me engano, no filme, 10 anos. Eu acho que dá 10 anos, isso. Porque, como a gente comentou, para uma pessoa que luta por um dia de cada vez, né, 10 anos é muita coisa, o cara na periferia ele é milionário, né, e ele dá esses 10 anos. Mas posteriormente, né, quando ele volta na periferia e tudo mais, lá pro final do filme, até dando um spoilerzinho aqui, mas o conceito interessante dessa cena, que ele deu 10 anos pro rapaz. Aí, quando ele volta mais pra frente, na periferia, o rapaz morreu. Por quê? Porque basicamente ele pegou os 10 anos e ficou comprando bebida. Não administrou bem o tempo dele, né? O tempo, o dinheiro, o tempo que era dinheiro, né? Não dá pra gente separar, querido ouvinte, você que nos acompanha, não dá hoje. É muito difícil a gente conseguir separar o nosso conceito de tempo e dinheiro, porque tudo demanda tempo nos dias de hoje. Muita informação, muita coisa acontecendo o tempo todo, e você deve ter percebido e já se perguntado, sempre que você entra em um site, em uma plataforma ou em algum aplicativo, como que aquelas pessoas conseguem ganhar dinheiro e como que elas remuneram tanto aquilo. E na verdade é a sua atenção que é vendida, é o seu tempo, é o tempo que você gasta navegando dentro dessas plataformas, em cada rede social, em cada anúncio que você se interessa. Tudo hoje gira em torno da nossa atenção, e essa atenção demanda tempo. É aquele ditado, né? Se você está consumindo algum produto e não está sendo cobrado por isso, é porque o produto é você. É porque o produto, né? É exatamente você, e nesse caso as horas do seu dia. E pegando aí o gancho para falar um pouquinho sobre gestão do tempo, né? Porque a gente tem um tempo pré-determinado, a gente não sabe qual é a nossa senha, né? Quanto tempo a gente ainda tem, mas nós devemos utilizar esse tempo que nós temos, a nossa vida, de forma que ela glorifique a Deus. E tem uma frase bem interessante que eu gosto de lembrar, que diz o seguinte: quem não planeja, planeja fracassar. Porque o planejamento é fundamental para você saber o que você quer e quais são os seus planos e onde você pretende chegar. E trazendo isso para a perspectiva bíblica, a gente tem lá em Lucas 14, o versículo 28 até o 32, diz o seguinte: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 homens poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Essas são palavras do próprio Jesus, né? Nos ensinando sobre a questão da importância de se planejar.
Isso nos remete diretamente a algumas cenas essas que eram frequentes no filme, né? O protagonista, ele é apresentado ali no filme, né? Como aquele cara que faz tudo com o tempo contado. Ele tinha que ter esse planejamento, porque, como o Adams comentou aqui, ele vivia sempre com um dia. Ele procurava até mesmo doar e ajudar algumas pessoas quando ele tinha algum tempo de sobra. Mas a ideia é o tempo de cada dia. E o planejamento, ele é fundamental para isso, porque vai fazer com que você não saia do time. Vai fazer com que você não perca tempo com coisas obsoletas, de tal forma que tudo no subúrbio era feito de forma muito rápida, né? Mais à frente pro filme, ele vai visitar o Distrito Superior, onde as pessoas tinham ali algumas centenas de anos, décadas de anos, e elas faziam tudo de forma muito calma, de forma muito serena e sem planejamento e muito relaxada, como se tivessem todo o tempo do mundo, e muitos deles acabavam tendo o que não se aplica à nossa realidade. Não temos todo o tempo do mundo e somos transitórios. E logo quando ele chega nesse distrito, ele passa a correr, passa a fazer as coisas agitadas, porque tudo dele era calculado. Tinha que ter uma organização, tinha que ter um planejamento, e esse planejamento fazia com que tudo não saísse do controle dele, fazia com que ele fosse objetivo, né? Desde o acordar até o terminar do dia dele, de forma planejada. Então, isso que a Angélica acabou de comentar aqui é de fundamental importância. Quando o assunto é tempo, devemos refletir sempre sobre isso. Sim, inclusive, uma perspectiva de planejamento, né, ocorre até, como o Matheus comentou anteriormente, na própria morte, né, do protagonista, né, da mãe dele, que ela tem um momento que ela vai pegar o ônibus, e na hora que ela vai passar, o rapaz comenta que o valor subiu. Aí ela, quando ela tira o braço e não pega o ônibus, aí ela vai correndo para casa. Por isso que o protagonista não conseguiu chegar a tempo, né? Porque a mãe não tinha vindo de ônibus, tinha vindo a pé. Então, tem toda essa perspectiva. Aí volta para aquela questão que a Angélica comentou, do planejamento. Como você percebe que por causa de, tipo assim, 1 minuto ela não pôde pagar o ônibus para poder sair dali. Então, no subúrbio, o pessoal precisava viver muito com esse planejamento. Ao ponto que o Matheus, como ele comentou agora, né? Quando o Will ele vai para o novo distrito, ele percebe que lá o pessoal já é diferente, não tem planejamento nenhum. Porque enquanto no subúrbio é um dia de cada vez, na elite, né, no pessoal lá que tem milhões de anos, que o Matheus comentou aqui décadas, mas nós tem pessoas lá que chegam a ter 1 bilhão de anos. Não, mas eu acredito que devia ser uma pequena cúpula, né? Como a gente consegue ver ali que era um grupo pequeno de pessoas, mas eram pessoas que tinham muito tempo. Muito tempo. Pessoas que têm 1 bilhão é muito pequeno, mas esses que tinham 1 bilhão é basicamente o que nós temos hoje, né? Nós temos o Elon Musk, o Bill Gates, que são pessoas que têm bilhões. Isso. Mas se for analisar, o Jeff Bezos também, da Amazon, mas se for analisar, tem muitas pessoas aí, até pessoas comuns no nosso dia a dia, que vai para um Big Brother da vida e se torna milionário, por exemplo, né? Como já aconteceu. Então, tipo, no filme também ocorre isso. Eles têm aqueles milionários de tempo. Aí quando o Will ele vai para esse novo distrito, né? Ele percebe que a realidade de vida lá é diferente. O pessoal não faz planejamento porque tem uma perspectiva aqui, como a gente comentou anteriormente, o tempo é dinheiro, mas o tempo também é vida, né? Se você perde seu tempo, você morre também. Ao ponto que as pessoas no novo distrito, elas tomam um cuidado enorme para não assumir postura de risco. Que tem até uma cena interessante que o Will ele vai comprar um carro, né? Aí o rapaz pergunta para ele, onde você quer mostrar o seu carro? Porque as pessoas compravam um carro apenas para mostrar. Aí ele falou, não, eu estou comprando para dirigir. Porque o pessoal nesse distrito tinha medo de dirigir, porque o fato de dirigir é um risco na vida. Eu tenho milhões de anos, por que eu vou correr o risco de dirigir um carro, de sofrer um acidente e perder os milhões de anos? E acabar perdendo os milhões de anos. E talvez você pense aí agora, né? Nossa, que realidade perfeita. Essa utopia é maravilhosa, mas não, querido ouvinte. A gente consegue ver que quando o Will, o protagonista, ele chega no distrito, ele consegue observar que havia muitas pessoas que estavam entediadas. Inclusive a própria Silvia, lá em algum momento do filme. A Silvia, que era filha de um dos bilionários e que logo passa a participar aí dessa dupla de protagonistas durante o filme, ela acaba confessando que ela tinha essa vida entediada, né? O próprio rapaz que doou o tempo no início do filme para ele tinha essa vida entediada de tal forma que ele perdeu o sentido. Via-se sem um propósito, e isso é natural dos seres humanos porque fomos criados para adorar. Fomos criados por um ser infinito, e esse ser infinito um dia retomará as nossas almas de volta. Então essa realidade ela é pincelada ali no filme de forma muito bacana. Então ele vive tanto tempo, mas tanto tempo que ele se pergunta, mas por que eu tenho que viver tanto tempo? Eu não
quero mais viver todo esse tempo, porque não faz sentido. Então é quando ele começa a distribuir ali o tempo no bar, né? E ainda no final acaba doando aí mais de um século para o protagonista. Sim, exatamente. Que se você for assistir o filme, né? Para quem já assistiu o filme e quem tiver interesse, vai perceber que o pessoal no distrito que tem milhões de anos, né? Tem uma vida tediante, uma perspectiva assim que é uma vida vazia. Que até me lembra sempre quando trata de vazio existencial, essas coisas, eu lembro muito da frase do C.S. Lewis, né? Se existe algo dentro de mim, um vazio, que não sou capaz de preencher com nada nesse mundo, a única explicação é que eu não fui feito para esse mundo. Para esse mundo. Então é mais ou menos o que acontece no filme, né? O pessoal teve todo esse objetivo de tornar, de certa forma, o ser humano imortal, né? E conseguiu. E gerou um efeito colateral, né? Mas gerou um efeito colateral. Tudo bem, agora eu sou praticamente imortal, mas para quê? A nossa alma não foi feita para viver tanto tempo nesse mundo tedioso, decaído. Fomos feitos para adorar. Então, em algum momento, a alma sempre ansiará o Criador. E eu gosto dessa reflexão. Isso me remete também muito a Salomão, né? Salomão, ele é um dos reis mais ricos que existiu, né, da história. Ele teve todas essas riquezas e no livro, nos primeiros 3 capítulos de Eclesiastes, ele vem comentando que ele teve e experimentou de tudo. Mulheres, vinhos, construções, das coisas mais magníficas que teve. E no final ele chegou à conclusão de que tudo isso era vaidade e era perca de tempo. Era apenas ilusão, porque no final não preenchia da forma que deveria. Talvez você pense, quero ver eu tendo todo o dinheiro que Salomão teve, ou eu tendo aqui 1 século ou 2 de tempo, não consegui fazer tudo o que gostaria. Mas aí é que tá. Às vezes nós gastamos tempo nos ocupando, tentando alcançar aquilo que um dia acreditamos e idealizamos como perfeito, mas nos esquecemos que um dia podemos alcançar tudo aquilo e que se aquilo em si mesmo é um fim, no final a nossa vida perde o sentido e o propósito quando alcançamos. Às vezes tentamos saturar demais as nossas mentes, correndo atrás de algo para tentar obscurecer, para tentar tampar esse vazio de que realmente talvez a nossa vida ela seja bem mais ilusória do que realmente achamos, talvez tanto quanto Salomão acaba pontuando tudo isso. Sim, e outro ponto, né, como eu falei no início, que tem o caso de que as pessoas têm um tempo pré-determinado, né? O padrão é viver 25 anos e após viver 25 anos no filme, né, ela ganha 1 ano de vida, ativa o relógio no braço dela, né? Ponto, agora você tem apenas 1 ano. E ela tem que batalhar diariamente. Isso me lembra, dá uma perspectiva até no Salmo 139:16, né? Que diz aqui no Salmo 139:16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, dessa perspectiva de que todos os nossos dias também já estão pré-determinados, já estão escritos. Como a Angélica comentou aqui anteriormente, né, nós não sabemos qual é o nosso tempo nessa terra. E por isso nós temos que fazer um gerenciamento de tempo muito cuidadoso e saber aquilo que a gente está gastando nosso tempo, né? Porque muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, nós temos o costume de gastar nosso tempo com coisas fúteis, né? E o fato de gastarmos com coisas fúteis acaba tirando tempo de coisas que realmente importam. Perfeitamente. Quantas vezes algumas pessoas, né? Que esse também dá um objetivo que a gente tinha de tratar aqui, que é o fato de que quantas vezes, um exemplo, a pessoa deixa de ir no culto porque não teve tempo, alguma coisa assim. Por que você não teve tempo? Aí quando você vai ver a vida da pessoa... É tudo uma questão de prioridade no final. Ela consegue gastar 25 minutos assistindo uma série, 1 hora assistindo um filme. 25 minutos assistindo uma série é humildade. Aquelas séries curtinhas, né? Fries, assim, assistindo anime, né? Porque grande parte hoje, amigo... não tem isso. É 1 hora e meia de episódio, é um negócio extenso. Sim. E que maratona agora? Que pega o dia inteiro. Ainda tem isso. Bastante tempo. Aí volta a um ponto que eu conversei com o Matheus antes, né, de começar o programa da rádio e tudo mais, e até com a Angélica, que existe um navegador que se chama Brave. E esse navegador, ele bloqueia anúncios, script, essas coisas, né, no site. Você, quando vai acessar um site, você já pode perceber que às vezes demora para carregar, né? Vem um monte de propaganda, coisa do tipo. Esse Brave, ele basicamente tira esses anúncios. Só que ao tirar esses anúncios, ele torna o carregamento mais rápido. Uma página que carregaria em 15 segundos, ele faz carregar em 8 mais ou menos. Então ele reduz ali, 7 segundos.
Então, até fazer uma propaganda gratuita aqui do aplicativo, né? Mas é muito bom. Não, ele não trabalha para o time de desenvolvedores do Brave. Fiquem tranquilos. Mas se quiserem contratar, conselhos de irmandade. Mas aí, por que eu estou citando esse navegador? É que na página inicial desse navegador, ele mostra a quantidade de tempo que ele economizou apenas cortando milissegundos e segundos de anúncios. Ao ponto que uma vez eu usando durante um mês, né, apareceu lá que economizou um dia. Aí você para e pensa, ele cortando 30 segundos, 10 segundos, 5 segundos aqui e ali, ele conseguiu me dar um dia a mais, de certa forma, né? De vida, numa perspectiva assim, que se eu tivesse parado para ver aqueles anúncios, eu teria perdido um dia da minha vida só vendo anúncio. Então ele bloqueia. Aí você pega isso e traz uma proporção maior, né? Aqueles 20 minutos que você assiste uma série, aquela 1 hora que você assistiu outro episódio de uma série mais longa, ou então quando você assiste até mesmo um jogo de futebol, ou perde seu tempo assim. Algumas horas nas redes sociais. Sim, quando você toma banho em 20 minutos, quando você poderia tomar em 15, né? 5 minutos por dia ali e tudo mais. Quando você faz toda essa soma, você no final do mês é uma soma muito grande. Então tem essa perspectiva de que nós temos que ser cuidadosos, né? Onde a gente está colocando mais tempo. E administrar bem o tempo. Exatamente, sobre essa questão do zelo, né? De você cuidar do seu tempo, né? Eu penso também é uma questão assim de falta de gratidão também. Ótimo. Porque o tempo, né? A nossa vida é um presente, né? O diário que Deus tem nos concedido, e às vezes a gente não valoriza esse tempo. A gente prioriza coisas como redes sociais. Quem é grato tende a colocar alguma coisa como prioridade, né? Aquilo é primazia em algum sentido, e a falta de gratidão evidencia isso. E isso me lembra muito o que fala em Colossenses 3:23, que fala: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fossem para o Senhor e não para homens. E isso coloca aí uma cosmovisão cristã, né? De tudo que você fizer, né? Colocar nessa perspectiva de aquilo tem agradado a Deus, eu estou cumprindo o meu propósito de que eu fui criada para glorificar o nome do Senhor. Então isso nos leva a entender e priorizar aquilo que realmente necessita ser priorizado, né? Realmente precisa ser valorizado. Perfeitamente. Isso também me remete ao contrário. Ou talvez algum outro efeito que é importante a gente pontuar dentro desse cenário aqui. Havia aí dentro do universo do filme algumas pessoas que viviam de forma despretensiosa, muito vaidosa e arrogante. Os que tinham ali muito tempo, de tal forma que eles se privavam até de atividades arriscadas para que eles não pudessem perder a vida e pouparem de alguma forma aquele tempo. E nós, não muito diferentes, acabamos pensando assim durante todos os nossos dias. Somos arrogantes muitas das vezes em pensar que o dia de amanhã ele já estará garantido, sendo que Deus, na verdade, não nos ensinou isso. Tem um texto aqui, uma passagem em Tiago que eu gosto e que ela comenta, olha, diz o seguinte, Tiago 4:13: agora prestai atenção ao que eu vos dizei. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como névoa que aparece por um tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos aquilo. Mas vós orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A ideia aqui que Tiago está tentando comentar e transmitir aos irmãos é que o fato de utilizarmos as palavras, olha, querendo o Senhor faremos aquilo, não soará como um amuleto místico, mas de ter um coração humilde, contrito, de tal forma que ele entende a fragilidade da própria vida. Ele entende a fragilidade dos próprios projetos e tem a certeza e a confiança unicamente na pessoa de Deus. Muitas das vezes procrastinamos, adiamos coisas. Não, hoje eu vou ficar e vou assistir aqueles episódios porque hoje eu não estou afim, mas amanhã eu vou fazer. Hoje eu vou deixar de abraçar e de brincar com os meus amigos. Hoje eu vou deixar de dizer que amo a minha esposa ou talvez os meus filhos. Hoje eu vou deixar de viver aquele momento em família porque eu tenho uma atividade que ela é prioritária, entre aspas, e nos esquecemos. Às vezes até mesmo no contexto de negócios, como o próprio Tiago fala, não, mas hoje eu vou trabalhar até mais tarde. A minha esposa, ela vai entender,
e eu vou conseguir chegar um pouco mais tarde, ela entenderá. E aos poucos vamos colocando esses poréns, esses motivos e assassinando o nosso tempo, desperdiçando. E você talvez pense, não, mas o momento é prioridade, mas vamos depositando tudo isso, sendo que na verdade não saberemos, como o próprio Tiago comenta, né, se teremos o dia de amanhã. Sim, inclusive isso me lembra, né, de um vídeo que eu vi recentemente, que é justamente sobre gerir seu tempo. Para quem quiser pesquisar no YouTube, né, do Stephen Lawson, né, um pastor, que aí ele apresentou um conceito muito interessante que aconteceu com ele quando ele estava no seminário, né, que se ele estava no seminário ou na faculdade, não lembro direito, mas de qualquer forma, o pai dele entregava um maço de dinheiro, né, físico para ele e falava, isso aqui é para um semestre. Isso aqui, tipo, você administra bem, porque eu não vou te dar um centavo a mais. Isso aqui é pro semestre. Tu tem aqui, eu te garanto que tu tem aqui tudo o que você precisa pro semestre. Todos os seus gastos. Aí ele comenta que ele cuidava ele geria, né, aquele dinheiro da melhor forma possível, porque ele sabia que não ia ter nenhum centavo a mais. Isso remete até para os nossos dias, como eu citei aqui, né, o Salmo 139:16, que nossos dias já estão contados. Deus já nos, como a Angélica comentou, o tempo que nós temos é um presente de Deus, então ele já está predeterminado. Então a gente tem que saber administrar isso da melhor forma possível. Isso me lembra até o texto de Mateus, né, 6:33, que Jesus fala, né, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós passamos muito tempo focado no nosso entretenimento, né? Eu tô aqui entediado, eu tô aqui triste, eu vou assistir uma série, vou fazer alguma coisa para me distrair. Ou então a pessoa está preocupada com o trabalho, com o dinheiro, com alguma coisa, né? Quando na verdade ela deve estar focada em buscar as coisas de Deus. Deveria estar focado em buscar realmente as coisas de Deus. Isso é relevante, é muito importante. O insight de hoje, infelizmente, vai ter que ficar por aqui. O tema, ele é ótimo, é maravilhoso. Dá pra gente trazer e tratar aqui novamente. O filme é um filme bacana. Deixamos aqui alguns spoilers, mas vale a recomendação. Compensa você assistir lá na frente. E sempre entendendo, o objetivo não é o desespero, não é a ansiedade, porque do contrário, a ansiedade ela pode vir até como essa arrogância, essa prepotência. Mas como a Angélica bem comentou, planeje bem, tenha um coração humilde, entenda e confie em Deus, como o Adas acabou de dizer aqui, de que os seus dias são finitos, eles estão contados, você é frágil, e planeje, aproveite seu tempo, não gaste com coisas fúteis, porque mais do que você pensa, o seu tempo é a moeda mais valorosa que você tem hoje. Isso, basicamente, o tema de hoje foi muito edificante, né? E é uma pena a gente não poder prolongar mais, né? Prolongar e discutir mais. Foi um prazer ter vocês aí conosco. Angélica? Foi um prazer, queridos ouvintes. Espero que vocês tenham sido edificados aí com a divulgação dessa palavra. Foi uma alegria também participar hoje. Um prazer, querido ouvinte. Espero que você tenha então aí um ótimo fim de semana e seja grandemente abençoado. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui novamente às 18 horas e lembrando que ao longo de toda a semana, às 18 às 19, nós também temos programa aí com uma outra grade, né? O Entendendo a Bíblia Sagrada às quartas-feiras e o programa Fé em Ação nos demais dias. Deus os abençoe e até a próxima. Esse foi o Insight Jovem desta sexta-feira.